Então, vamos dar início a essa nova etapa, né? A gente tem duas unidades aí para ver, muito bacanas. Esta unidade 3 agora, a gente vai falar de umas abordagens mais novas sobre liderança, chamada abordagens contemporâneas de liderança. E a próxima unidade, a unidade 4, também ela é muito bacana, que a gente fala sobre umas teorias motivacionais. O que motiva as pessoas e como que o líder pode usar de determinadas ferramentas, aplicar essas teorias realmente no contexto do trabalho para manter a motivação das pessoas, né? Então, é muito, muito importante. E a gente viu que liderança é a habilidade de você influenciar as pessoas a fazerem as suas atividades, a fazer o que tem que ser feito, motivadamente, de forma motivada. Então, essa unidade 3 agora, a gente já começa a falar de umas coisas bem interessantes, essas teorias novas aí, principalmente quando você vai ver a teoria da liderança servidora, e depois, quando a gente entra na unidade 4, aí a gente vem falando de uma série de outras teorias motivacionais que são bem interessantes, uma aula bem legal, acredito que vocês vão gostar bastante. Eu comecei a aula às 9 horas, porque elas são duas unidades relativamente até pequenas, não tem tanto material assim, não. Vocês vão ver que a gente... mas o interesse até é esse mesmo, é da gente ter... Mas, infelizmente, né, a gente não está tendo aula presencial, porque o interesse era dar um pouco menos de teoria mesmo, e na sala de aula a gente poder aplicar certas coisas, fazer algumas atividades e tal. Felizmente, a gente não vai poder, eu não sei, né, se a gente vai dar sorte aí de acontecer alguma mudança de que volte às aulas presenciais ainda esse período, né? Mas, se tudo continuar como está, a gente realmente continuar dessa forma, eu vou ter que pensar num outro tipo de atividade, de repente, para a gente poder fazer. Mas fiquem tranquilos que vai dar para você ter, né, um bom entendimento da matéria aí, vai poder utilizar isso muito bem no seu ambiente de trabalho, né, no momento em que você, né, for promovido aí, for tomar conta de uma equipe, ou mesmo enquanto você não seja promovido. A gente viu, né, nas matérias passadas que a liderança ela deve ser aplicada o tempo todo. Ela não as teorias da liderança não é só para quem ocupa cargos altos e que comanda outras pessoas. A gente deve usar a liderança o tempo todo na nossa vida. A gente usa a liderança no trabalho, com os seus subordinados, com os seus colegas de trabalho e com os seus superiores. A gente usa a liderança no seu ambiente acadêmico, a gente usa a liderança no nosso ambiente familiar, entre os nossos amigos. Todo o tempo da nossa vida nós estamos influenciando. Devemos procurar influenciar as pessoas para o bem, né? Nós estamos vendo aí, né, o nosso país aí passa, né, a vida inteira. A gente teve tanto problema no nosso país, é uma vida tão sacrificada, a nossa. Então, a gente precisa realmente construir um país melhor, construir uma sociedade melhor. Eu acho que vem de cada um. Não vai ser um presidente que a gente botar lá em cima, lá no cargo lá, não é um presidente que vai chegar e mudar o país, não. Eu acho que isso depende de cada um de nós. Cada um de nós tem a obrigação. Tem uma frase do Mahatma Gandhi, que é um pacifista indiano muito famoso. Ele falava assim, que nós devemos ser a mudança que nós queremos ver no mundo. Ou seja, nós não podemos ficar aqui esperando o mundo mudar, não. Nós não queremos ver o mundo melhor. Então, cabe a gente fazer a nossa parte, cada um fazer a sua parte. Nós devemos ser a mudança que nós queremos ver no mundo. A mudança tem que partir da gente. Nós queremos um país com menos corrupção, então eu também não posso ser corrupto. Nós queremos um país onde as pessoas se respeitam, então eu preciso respeitar as pessoas.
E cada um de vocês também, não querem corruptos lá no poder. Então, também não seja corrupto, né? Seja uma pessoa íntegra, honesta, ética e que respeita o seu próximo. Se você quer isso para o mundo, a mudança precisa começar em você. O que adianta você ficar fazendo um discurso moralista, não sei o quê, que é contra a corrupção, se você, no momento que você tem oportunidade, você também quer seus 10%, você também quer dar um jeitinho, você também, né? O que adianta você ficar reclamando da falta de respeito dos outros, se você também não respeita o próximo? Então, a mudança tem que vir da gente, tá? Então, isso foi só um iniciozinho para a gente começar bem a nossa próxima etapa da nossa matéria, tá? Então, vou começar a falar aqui com vocês da unidade 3. Como eu disse, ela é uma unidade até relativamente pequena. São algumas teorias, abordagens contemporâneas, que eu vou, de repente, abordar umas 2 aqui hoje com vocês, tá? Vou dar um chute inicial. De repente, eu até encerro um pouquinho mais cedo, porque eu prefiro deixar a próxima aula para falar mais tempo sobre a liderança servidora, tá? Mas hoje aqui, então, vamos ver o que a gente vai ver aqui. Então, para começar, os livros de onde eu tirei aí esses assuntos, o livrinho da FGV, esse livrinho da FGV aí, eu achei esse livro muito, muito, muito bom. Esse livro de liderança da FGV, eu acho ele assim, um dos melhores livros dessa coleção da FGV, ele é muito bom. E é um livro que eu aconselho a vocês, no momento aí que quiser comprar um livrinho para estudar teoria de liderança. Ele aborda todas as teorias de liderança possíveis. Tá? Então, ele teve uma unidade lá que ele falou daquelas primeiras teorias que a gente viu, né? Teoria dos traços, teoria dos estilos de liderança. E aí ele tem um capítulo dele que é destinado agora a essas teorias contemporâneas, mais modernas de liderança, tá? E o livro Monge e o Executivo, que eu uso para falar sobre a liderança servidora. A gente, na próxima aula, vai dar uma atenção muito grande aí para essa liderança servidora, que ela é bem interessante, tá? Uma teoria bem moderna, acho que tem muita aplicação na nossa vida, você tem muita coisa a aprender com esse livro, O Monge Executivo, e com essa teoria da liderança servidora. Volto a falar também, novamente, que esse livro, Monge Executivo, gente, é um livro também que todos vocês, no momento que tiver oportunidade, eu aconselho você a ler este livro, O Monge Executivo. Ele é um livro bem bacana, e é um livro gostoso, ele é uma história. Ele é um pouco diferente desse da FGV, que o livro da FGV, ele pega as teorias de liderança, vai abordar, é um livro mais teórico. O Monge Executivo, ele conta uma história, ele tem uma história. Dentro da história, ele fala das teorias. Mas aí ele fala das teorias de uma forma aplicada, como ele vai usar aquilo na vida dele, o que ele aprendeu sobre aquele conselho lá que o monge deu para ele, como é que ele vai aplicar aquilo na vida dele. E ele vai falando, aí ele vai lembrando de alguns momentos da vida dele profissional, onde ele errou, ele vai contando a história da vida dele, e ao mesmo tempo falando da liderança servidora. Então, e a história é bacana. É um livro que vai te prendendo, assim, você vai querendo continuar a ler. É um livro fácil de você ler. Não é um livro caro, né? É um livrozinho aí a um preço, né, até relativamente popular. Se você fizer uma pesquisazinha na internet aí, você vai encontrar o livro em algumas promoções aí com preço bem bacana. Eu já vi promoções dele na loja americana, não é querendo fazer propaganda da loja americana, não é isso. Mas, de vez em quando, uma vez eu estava passando na fila indo na fila para o caixa, para a loja americana, tinha uns livros assim, e aí tinha lá um Monge Executivo a um preço muito, muito baratinho. Se eu não me engano, era R$19,90, preço promocional, tá? Só uma dica, então. Então, pessoal, iniciando aqui a matéria propriamente dita, né, unidade 3, como eu já falei, nesse capítulo, estou iniciando aqui o primeiro slide com textos, né,
da unidade 3, ó, nós vamos abordar o que é considerado atualmente a essência da liderança, essas teorias modernas, e conhecer os parâmetros para avaliar o sucesso organizacional. Os autores aqui da FGV falam, ó, hoje os líderes percebem a necessidade de lidar com o intangível da organização, através da gestão do invisível. Como assim, professor? A gestão do invisível, algo intangível. Vou terminar esse texto aqui, vamos fazer uma reflexão. Então, a resposta a algumas perguntas nos ajuda a compreender aquilo com que as organizações, muitas vezes, não se preocupam, mas deveriam fazê-lo, deveriam se preocupar com, como, por exemplo, como andam os talentos ocultos, como anda a motivação dos funcionários, como anda o grau de comprometimento, o grau de satisfação com que os funcionários fazem as coisas, estão trabalhando, a comunicação. Por isso que aqueles autores falam que vamos mexer com coisas intangíveis. Né? Ele fala aqui em cima, ó, né? A liderança, ela tem essa necessidade de lidar com o intangível. Né? O intangível, porque não são números, né? Você pega lá uma planilha, o diretor financeiro vai analisar os números da organização, analisar a lucratividade, analisar o grau de investimento, né? O grau de endividamento da empresa. Quando você tem números concretos, dados reais, aquilo são coisas tangíveis. Você pode medir, você pode calcular indicadores. Agora, quando a gente está falando da motivação, da satisfação, quando a gente está falando desses talentos ocultos, né, da comunicação, são coisas muito intangíveis. E que o líder, ele precisa de desenvolver essa habilidade para lidar com isso. Porque isso, na verdade, gente, eu venho falando isso desde o início das aulas, em praticamente todas as matérias minhas, basicamente, principalmente aquelas ligadas à área de recursos humanos, né? Eu falo muito sobre isso, porque é o maior desafio das empresas de hoje, dos empresários de hoje, dos líderes de hoje. O maior desafio é lidar com pessoas. Lidar com números, como eu falei, é muito fácil, porque números, você tem planilhas hoje, esses Excel, esses sistemas de gestão moderníssimos que hoje as empresas utilizam, né? Você, quando criar a sua empresa, a primeira coisa que você vai fazer, eu tenho certeza, primeira preocupação, uma das primeiras, é um sistema de gestão. Dificilmente você vai ver uma empresa, principalmente uma média empresa, grande empresa hoje aí, trabalhando sem ter um sistema de gestão. É meio que impossível. Então, esses sistemas de gestão que o mercado oferece hoje para uma empresa, né, tem já umas ferramentas que você pega para analisar números, essas coisas, já facilita meio mundo para você, torna essa análise dos números mais fácil. Né? Muitas ferramentas que facilitam. Agora, lidar com pessoas, como é que você vai medir a motivação? Como é que você vai medir a satisfação das pessoas? E isso, como o autor falou em algum lugar aí, deve ser, pessoal, uma das principais preocupações da empresa. Porque não adianta nada hoje os números estarem mostrando uma coisa, os números hoje estão mostrando que a empresa esse ano foi bem, o resultado desse ano foi uma maravilha, a empresa teve lucro, os números mostraram isso, os números mostraram isso, né? A empresa teve lucro, os números estão bons, mas o pessoal está totalmente desmotivado, insatisfeito com as políticas internas da empresa, a comunicação interna não vai bem, isso está comprometendo a motivação, a satisfação das pessoas. Você pode ter certeza que os próximos exercícios, os números não vão refletir novamente aquela mesma realidade que refletiu hoje. Pode ter certeza que a tendência é que esses números vão piorar. Se hoje estiver havendo algum tipo de comprometimento com a motivação, com a satisfação das pessoas. Então, isso aí é fundamental que as empresas de hoje estejam atentas a isso.
Então, continuando aqui, pessoal, né? A gente vai ver basicamente essas 4 teorias, ó, né? Os autores aqui falam, então, não estariam, então, a essência das organizações exatamente nos aspectos invisíveis do seu ser? Não é? São aspectos invisíveis, coisas que são intangíveis, coisas que a gente olha para a pessoa e você não percebe, né? Você tem que se aprofundar, ir mais aprofundadamente dentro do ser daquela pessoa para você entender realmente o que se passa dentro da cabeça dela, nível de satisfação, de motivação daquela pessoa, da equipe como um todo, né? Então, vamos responder a essa pergunta por meio das abordagens contemporâneas. Então, nós vamos ver a liderança carismática, a liderança visionária, a liderança transformacional e, enfim, a liderança servidora, que é muito bacana. Então, hoje eu pretendo falar da liderança carismática e da liderança visionária. Vamos ver, né? Se der tempo, a gente até, de repente, inicia aqui a transformacional, mas eu tinha meio que me programado hoje para a gente ver 2 teorias aqui, liderança carismática visionária. Próxima aula, a gente entrar na liderança transformacional, falar já uma parte da liderança servidora, e na outra aula, daqui 3 aulas, a gente encerrar essa liderança servidora com chave de ouro, aí, ver tudo que existe. Então, gasta mais ou menos umas 3 aulas aí, para a gente ver esse assunto bem visto, tá? Ver como é que funcionam, como é que essas teorias vêm a complementar aquelas outras que a gente viu, como você deve utilizar isso aí de uma forma em conjunto, né? Você vai ver, pessoal, como eu já venho falando, no final, quando você encerrar esse curso, você vai ver que, na verdade, como eu venho falando, não existe a teoria mais correta, assim. Na verdade, a gente vê um pouco de cada teoria, que é para você tentar trazer para dentro da sua vida um pouco de cada, né? A gente já viu nas teorias passadas, só aquela teoria dos traços é que ela não faz mais tanto sentido hoje, né? A teoria dos traços, ela perdeu um pouco o sentido, né? Você falar que hoje o cara, para ser um líder, ele tem que nascer com os traços de líder. Isso não faz sentido mais. A gente já viu e vai continuar vendo que a liderança ela pode ser aprendida, ela pode ser ensinada. Tanto é que eu estou aqui dando aula de liderança. Vocês estão fazendo um curso de liderança para desenvolver esta habilidade em vocês. Tá? Então, por isso é que essa teoria dos traços lá, ela não faz mais tanto sentido. As outras, a gente viu o líder autocrático, o líder democrático, o líder liberal, e eu mostrei para vocês no exemplo, quando eu mostrei o grid, você lembra do grid gerencial? Eu mostrei e dei um exemplo, né, de como eu me comportava quando eu tinha a minha equipe naquela empresa Copacabana. A cada momento eu ia usando alguma daquelas teorias. Em algum momento eu era um pouco mais autocrático, em uma boa parte eu era bem mais democrático, e às vezes, em algum momento, eu era até um pouco mais liberal, dependendo do momento, do contexto, né, daquele momento ali do ano ali que a gente estava ali, eu ia dosando. E aqui, nós ainda vamos estudar essas próximas teorias, a carismática, visionária, transformacional e servidor, que também a gente deve, cada um de vocês, trazer um pouco disso para dentro da vida profissional e pessoal de vocês. Então, você entendeu o que é esse líder visionário, como ele enxerga o mundo, como é que ele pensa, como é que o líder carismático pensa, como é que ele atua, as características dele. Aí você começa a pensar nas características que você precisa desenvolver em você, as habilidades que você precisa desenvolver em você, para que você também tenha um pouco dessa teoria carismática dentro de você também, né? E a liderança servidora, lá no final, a mesma coisa. Você entender como é que o líder servidor age, como é que ele pensa, quais são os valores que ele tem, que ele aplica, e para você também fazer uma reflexão.
que eu preciso desenvolver em mim? Quais as características, quais as habilidades eu preciso desenvolver para que eu também seja um líder servidor, para que eu também seja um líder carismático, né? Então, você acaba, no final, sintetizando tudo que a gente viu ao longo do curso, né? E você mesmo vai criar depois um modelo próprio seu. Cada profissional, ele acaba desenvolvendo as suas características próprias como profissional. Você também vai desenvolver a sua, você vai ver. À medida que você começa a trabalhar, que você vai crescendo dentro de uma empresa, que você vai fazendo novos cursos, você vai convivendo com novas pessoas, que você vai tendo oportunidades dentro da empresa de liderar outras pessoas, que você vai vendo como que o seu chefe age sobre você, você vai lembrando dessas teorias todas que a gente está vendo aqui, e você vai desenvolvendo um modelo para você, criando a sua personalidade. Ninguém é igual a ninguém, né? Você nasce com determinadas características e você incorpora outras características à sua vida. E aí, quando você estiver numa fase já mais madura da sua vida pessoal e profissional, você vai ter desenvolvido uma personalidade própria, que torna você diferente das demais pessoas. E é o que realmente vai fazer com que você seja um profissional diferenciado. É isso que você precisa buscar para a sua vida. Né? Quando a pessoa pensar em você, o fulano de tal, que, né, é um profissional assim, assim, assado, ele tem umas características muito boas e tal. Pensar em você de uma forma diferenciada. A pessoa, quando lembrar de você, ela diferenciar você dos demais profissionais. Aí você vai estar se tornando realmente um profissional diferenciado e você vai ver que a partir desse momento que você se torna um profissional diferenciado dessa forma, você não perde mais valor no mercado, você não fica sem emprego facilmente, mas não, você sempre vai ter o seu lugar quando você for, né, acontecer um acidente qualquer, seja por uma crise econômica, que você perdeu o seu emprego, você rapidinho se recoloca no mercado porque você tem o seu valor, né? Você tem a sua personalidade e o torna diferente dos demais profissionais. Isso aqui é importante você entender. Eu estou dando essa introdução mais extensa, pessoal. Me desculpem, mas eu acho que é importante. Essa mensagem que eu acabei de dar agora é muito importante. Você construir a sua personalidade. Então, por isso que a gente vai estar vendo aí uma série de teorias e vai ver agora outra série de teorias mais modernas, inclusive as teorias motivacionais da próxima unidade, que vão ajudar a moldar a sua personalidade profissional. Isso quando você estiver trabalhando efetivamente e poder realmente aplicar isso, você vai moldando a sua personalidade, criando uma imagem, uma marca diferenciada para você, tá? Então, beleza. Após essa introdução, vamos lá para a liderança carismática, que é muito bonita. Olha lá o que os autores falam, ó. A liderança carismática baseia-se nas habilidades que os seguidores atribuem ao líder quando observam determinados comportamentos. Então, a liderança carismática baseia-se nas habilidades que os seguidores atribuem ao líder quando observam determinados comportamentos. Algumas características são consideradas fundamentais para que os líderes sejam percebidos como carismáticos. Pessoal, voltando rapidinho, ó, só para pegar o bonde aqui no que os autores falaram aqui, ó. Percebam o que eles falaram, ó, que os seguidores, eles atribuem determinadas habilidades, características aos seus líderes, observando o seu comportamento. Por isso, gente, é que é imprescindível você procurar desenvolver essas habilidades em você. Isso tudo que a gente vai ver aqui, esses próximos conceitos, autoconfiança, visão,
assim como a liderança em si, como eu falei, são coisas que você pode desenvolver. Lá naquela época da teoria dos traços, pensava-se que a pessoa nascia com talento. O que eu sempre falo é o seguinte, existem pessoas que elas parecem que elas já nascem já com certas habilidades. Tem pessoas que eu concordo que certas pessoas nascem com certas habilidades já meio desenvolvidas já. Mas isso não quer dizer que você não pode desenvolver. Se você não nasceu com determinada característica, você pode desenvolver aquela característica em você. Tá? Então, esses conceitos aí, ó, você precisa procurar desenvolver, porque o próprio autor aí está falando, os seguidores, eles percebem esses comportamentos nos líderes, e isso influencia. Eu já falei em alguma aula aí, né? Como é que você vai cobrar da sua equipe determinadas coisas se você faz algo diferente? Como é que você vai cobrar comprometimento das pessoas se você mesmo não demonstra ser comprometido? Como é que você vai cobrar dos seus funcionários chegar no horário se você não cumpre os horários da empresa? Então, é por isso, né? Você lembra aquele vídeo que eu passei, que tinha o Oscar Schmidt, aquele jogador de basquete? Ele falava, quando ele treinava basquete, ele era o líder da seleção brasileira de basquete, né? Mesmo sem ele ter o cargo de líder, ninguém chegou e falou, pessoal, a partir de hoje, o Oscar Schmidt é o líder nosso aqui, ele que vai ser o nosso... Ninguém falou isso. As coisas, pela influência dele mesmo, ele foi meio que assumindo aquela condição. As pessoas foram tomando ele como um líder. E ele tem realmente esse espírito de liderança muito desenvolvido nele, e ele realmente assumiu a condição ali de líder daquele time, daquela seleção que foi campeã lá, não sei se vocês lembram, eu assisti aquele jogo, né, naquele vídeo ele fala lá que a seleção brasileira ganhou dos Estados Unidos, realmente, isso já tem muitos anos isso, mas foi uma seleção muito bacana, que foi liderada pelo Oscar Schmidt. E aí, você lembra que ele falava naquele vídeo que eu passei? Vou até tentar mandar aquele vídeo novamente para vocês lá no grupo. Ele falava, para eu cobrar da pessoa para chegar no horário, eu tenho que chegar mais cedo que ela. Para eu cobrar da pessoa que ela deve treinar arremesso, eu tenho que treinar arremesso mais do que ela. Eu tenho que ser um exemplo. Não adianta eu querer ser líder dos outros, cobrar da pessoa que ela não falte ao treino, se eu vivo faltando no treino. Na hora que eu for cobrar da pessoa, ela vai jogar na minha cara, você também vive faltando. Você está falando para eu não faltar, sendo que você vive faltando aos treinos. Porque as pessoas, elas observam os comportamentos, né? E aqueles comportamentos vão moldando a figura daquele líder lá perante os seus seguidores. E aqui, então, ó, a teoria fala aqui o seguinte, ó, teoria fundamental, a autoconfiança. Gente, dificilmente você vai ser um bom líder, vai ver um bom líder por aí que não tenha autoconfiança. A autoconfiança, gente, você confiar em você confiar no seu conhecimento, confiar na sua convicção, confiar na sua intuição. Isso realmente é uma coisa um pouquinho difícil da gente ensinar para o aluno. Como é que eu vou ensinar o aluno a ser autoconfiante? Mas aqui você está vendo uma série de características que você precisa desenvolver em você. A autoconfiança é uma delas. E você sempre precisa ter na sua cabeça, a partir de hoje, sempre que você vê algo falando sobre autoconfiança, para e vai dar atenção para aquilo. Você vê que vai ter uma palestra sobre autoconfiança, opa, eu tenho um horário disponível para ir lá nessa palestra, eu quero ir lá nessa palestra. Vai ter uma live aí falando sobre autoconfiança, opa, no horário que eu estou de folga, eu vou participar. Quero ver o que esse cara vai falar sobre autoconfiança. Você viu um livro na livraria falando sobre autoconfiança? Opa, deixa eu comprar esse livro aqui. Deixa eu ver o que esse autor está falando.
Gente, eu gosto de falar uma coisa, não é querendo falar, me gabar, não, mas né, olha só, esses livros todos aqui, ó, e ainda tem mais uma pilha. O que tem aqui, eu tenho lá no meu outro quarto, ali está lá, esperando eu dar uma ampliada aqui nessa pequena biblioteca minha. Isso aqui tudo, eu já li tudo. Muito livro sobre autoconfiança, equilíbrio emocional, sobre liderança, sobre aspectos comportamentais da forma mais variada que você possa pensar. Todo fim de semana, eu sou meio viciado em comprar livro. Eu já estou ficando aqui agoniado com essa crise que nós estamos vivendo, da gente ficar trancado dentro de casa, os shopping fechados, né, esse confinamento, porque uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida é ir no shopping no final de semana e ir na livraria. Tomar um cafezinho, ver livros. E estou sempre comprando livro. Tem uma série de livros aqui que eu ainda não li. Tem alguns ali, ó. Eu vou comprando livro, mesmo que eu ainda não li vários ali que eu já comprei, que eu ainda não li, eu compro, vou comprando outros. Sou viciado em comprar livro. Mas aqueles que estão ali na fila, uma hora eu vou ler. Esses dias agora eu já estou lendo uma série, que eu estou tendo um tempinho aqui em casa, já estou lendo novos livros e vou comprando outros e deixando na fila, e a fila vai andando. Você também precisa desenvolver em você esse gosto pela leitura. Isso, gente, fiquem tranquilos, porque isso você está dando o passo mais correto na sua vida rumo ao seu sucesso, que é você está fazendo uma faculdade. Porque é na faculdade que você começa a desenvolver também esse gosto por leitura, essa busca por mais conhecimento. A faculdade, eu me lembro muito bem, quando eu estava fazendo a minha faculdade, eu comecei a fazer a minha faculdade, eu odiava ler. Eu não gostava de ler, confesso. E hoje eu sou um fanático por leitura. Hoje eu tenho problema. Eu vou comprando livros sem ter lido. Tem livros aqui que eu não li, ainda estou comprando mais livros. Mas eu vou ler os que estão na fila ali, vou engordando essa fila e vou ler tudo. Eu tenho uma certa ficção por leitura, eu gosto de ler. Não era assim. Isso eu desenvolvi. Foi meio automático. Durante a faculdade, eu já comecei a ler uma série de livros que me despertaram o gosto pela leitura. Depois eu fiz um MBA. Aí eu fui obrigado a ler mesmo, para valer que lá eles botam o camarada para ler muita coisa. Era obrigado a ler muita coisa. Você vai desenvolvendo ainda mais esse gosto pela leitura. Depois eu fiz um segundo MBA. E aí realmente eu fui acabar de desenvolver o gosto pela leitura. E depois, quando eu comecei a dar aula, é aí que você tem que ler mesmo, porque para dar aula você precisa ler muita coisa, você precisa saber a matéria a fundo mesmo. Você não pode chegar para dar aula sabendo mais ou menos a matéria. Então, você tem que... Então, olha para você ver quantos anos eu passei da minha vida lendo. Isso desenvolveu em mim. Tá? Então, vocês também, vocês estão aí no início da faculdade de vocês, no meio da faculdade de vocês vão ver que quando vocês estiverem terminando a faculdade de vocês já vão ter desenvolvido bem mais esse gosto pela leitura. E quando você fizer a sua pós-graduação, seu MBA, você vai desenvolver ainda mais o seu gosto pela leitura. Tá? Isso vai sendo desenvolvido aos poucos em você. E buscar leitura sobre esses assuntos, visão. Né? O líder carismático, ele tem uma visão de negócios. Ele tem uma visão do mercado. Então, você precisa, por exemplo, uma coisa que eu aconselho para todo aluno meu, principalmente se está fazendo administração. Principalmente se o cara está fazendo administração de empresa. Estuda planejamento estratégico. Gente, planejamento estratégico talvez... Né, eu sei que todos os assuntos eles são importantes. Cada assunto ele tem a sua importância. Cada assunto que você vê ao longo da sua faculdade. Agora, um administrador de empresa, para mim, uma das coisas que ele mais precisa desenvolver é ele saber planejar estrategicamente uma empresa. E o planejamento estratégico dá essa visão aqui que nós estamos falando.
a visão de mercado. Aqui eu tenho 2 livros aqui que eu sempre dou de sugestão. Olha aqui, 3, ó. Olha, 4. Olha aqueles livros bacanas, ó. Eu tenho vários. Querem uma dica? Eu não sei se eu já falei na turma de vocês. Olha esses livros aqui que eu vou mostrar, ó. Que livros bonitos. Primeiro, Planejamento Estratégico do Kia Venato. Isso tem na biblioteca. Tem uma versão mais moderna até. É um da capa mais azul. A capa dele é toda azul. Planejamento Estratégico do Kia Venato e Arão Sapiro. Gente, eu falo com todos os alunos meus, principalmente o povo de administração de empresa, olha a quantidade de livros que eu tenho aqui em casa. Talvez esse aqui seja o melhor livro que eu já tive, que eu tenho aqui em casa, o melhor livro que eu já li. De planejamento estratégico. É muito, mas é muito bom. Tem um outro aqui também, ó, que é tão bom quanto. É muito bom também, ó. Administração Estratégica do Samuel C. Certo. Provavelmente tem na biblioteca também, que é um livro muito famoso de planejamento estratégico. Tem outros, ó. Fundamentos de Estratégia. Pois, se alguém quiser, eu passo os nomes deles separados lá para você. E um livro, gente, muito bacana, que veio trazer uma teoria nova, muito interessante, A Estratégia do Oceano Azul. Muito bacana, um livro sobre estratégia empresarial. Uma estratégia moderníssima, a estratégia do Oceano Azul. Dá uma visão muito legal para a gente, sabe? Então, eu gosto de dar esses conselhos para os alunos, tá? Porque, como eu falei, aqui, né, eu estou falando para você, autoconfiança, visão. Eu não tenho como parar aqui e te dar uma aula, parar a nossa vida, dar uma aula aqui, ficar uma aula inteira falando sobre visão, sobre planejamento do aluno. Né? Nem autoconfiança. Aqui, a gente mostra para vocês os pilares dessa teoria, tá? Os pilares aqui da liderança carismática. O que esses líderes têm em comum? Isso foi observado por estudiosos, né? Que observaram líderes ao longo da história, líderes que foram excelentes líderes nas indústrias e nas empresas, pessoas que eram dessa área de consultoria e tal, e perceberam que os líderes tinham algo de diferente. E aí perceberam que ele era um líder carismático. E quais as características que ele tinha? Ele tinha essas características. Então, você precisa entender que características são essas e o que você precisa desenvolver em você. Então, estou falando, ó, visão, gente. O líder ele tem que ter uma visão de negócio, ele tem que ter uma visão de mercado, ele tem que ter uma visão da empresa, tem que ter a visão dele lá no futuro. Enquanto muita gente está pensando só no hoje, o cara está lá com o planejamento que ele fez lá na empresa dele, na mão dele lá, ele já está vendo a empresa como é que ela vai estar daqui 15 anos. Eu não estou brincando, não, gente. Uma vez eu vi um planejamento estratégico da Vale do Rio Doce. Lá no passado, um amigo meu trabalhava lá e ele me cedeu. Eu já estava começando a dar aula, sabe? Eu pedi a esse amigo meu que ele me cedesse. Foi até meio assim, a escondida. Ele falou, ó, mas não passa isso para frente, não. Eu falei, não, fica tranquilo. Falei, isso é um documento estratégico aqui da empresa, mas é para você usar didaticamente na faculdade, eu entendo, acho que faz parte. Você mostrar alguns pedaços para os alunos, não tem problema. Ele me passou. Gente, a hora que eu vi o planejamento estratégico que eles fazem lá, e nessas empresas grandes todas eles fazem assim, esse era lá da Vale do Rio Doce. O cara previa como que a empresa ia estar daqui a 20 anos. Mas os mínimos detalhes. Como que a empresa vai estar. É lógico que esse cara, ele deve ter estudado, ele fez faculdade de administração, fez um MBA em planejamento estratégico, fez um mestrado, doutorado, deve ter feito doutorado no exterior, para ele ter aquela capacidade para chegar e fazer um planejamento para daqui a 20 anos, com todos os detalhes do que a empresa ia estar fazendo daqui a 20 anos. Imagina, o camarada gerir uma empresa com uma visão dessa, uma visão para daqui a 20 anos. É isso que eu estou falando. Né? E ele tem forte convicção, né? Que vem aqui a reforçar a sua autoconfiança. Ele acredita no seu potencial, acredita nas suas convicções,
Ele tem um comportamento fora do habitual. Olha que coisa interessante. Ele não é aquela pessoa que vive fazendo as mesmas coisas. Ele está sempre buscando algo diferente para fazer. Está sempre trazendo novidades. Enquanto você está ali aprendendo, assimilando alguma coisa nova que ele trouxe para a empresa, o cara já está vindo com uma novidade, com uma teoria nova, com um procedimento novo para a empresa executar. Ele é um agente de mudança. Então, você precisa ser um agente de mudança. Hoje, desde o princípio dessa aula de hoje, eu tenho falado tudo que você precisa trazer para dentro de você, incorporar na sua vida pessoal e profissional, para que você seja um agente de mudança. Você precisa ser essa pessoa que eu estou falando aqui, ó. Pessoa autoconfiante, uma pessoa com visão, que tenha forte convicção, que tenha um comportamento fora do habitual, que seja um agente de mudança. Outro dia eu estava falando com uma turma minha, numa outra aula, eu falei, gente, vocês precisam pensar muito na carreira de vocês, mas assim, ó, você entrou nessa de fazer faculdade, gente, então enfia de cabeça nisso. Entra de cabeça. Porque o maior erro que os alunos cometem, e muito aluno comete, gente, isso eu cansei de ver, o maior erro que muita gente comete é achar que simplesmente, daqui a pouco, ele vai pegar o diplominha dele, vai botar o diplominha debaixo do braço, botar no currículo dele lá, formado em administração. Vai chegar, as empresas vão tudo abrir a porta para o cara e ele já está empregado como gerente já. Não é assim, infelizmente. Sabe? Uma notícia triste que eu dou para os alunos. A coisa é um pouquinho mais complexa do que isso. Você está dando um principal passo para a sua vida. Fazer a faculdade. É o início. Agora, não quer dizer que isso aí é a garantia de que amanhã você vai ter empregado como gerente ganhando 10 mil reais. Porque o mercado é muito competitivo, é muito complexo, é muita gente boa, e principalmente agora numa fase dessa aí, quantos milhões e milhões de desempregados, de gente boa, desempregada por aí. Então, o que eu falo para o aluno? Não adianta você ser bom, você tem que ser o melhor. Não adianta você simplesmente ser um bom administrador. Sempre vai ter um melhor que você. Aí você vai para um processo seletivo, você é muito bom, você está bem preparado. Chega no processo seletivo, tem um ou dois lá melhores do que você, e pronto, a vaga se foi. A vaga ficou com 2 camaradas lá, eram 2 vagas só, 2 camaradas que estavam um pouco à frente de você. Tinham determinadas habilidades, determinadas competências mais bem desenvolvidas que você. Não adianta você ser bom, você tem que ser o melhor. A hora que falar assim, ó, preciso de um cara bom de conhecimento em tal área. Aí a pessoa fala assim, ó, fulano de tal melhor. Esse cara é bom. Essa pessoa, ela é realmente, ela nesse campo aí é o melhor que tem. Então traz ele lá que eu quero ele na minha empresa. Então você precisa desenvolver essas habilidades bem desenvolvidas para que você tenha um comportamento fora do habitual. Tá? E isso, gente, você vai desenvolver estudando, não tem outro caminho. Infelizmente, as pessoas ficam, na verdade, procurando caminho para tentar encurtar a coisa, procurando atalhos. Não existe atalhos, infelizmente. Infelizmente, não existe atalhos. E as pessoas elas querem queimar etapa, elas querem, de repente, se dar bem na vida, pulando, cortando caminho, achando um caminho mais fácil. Não existe um caminho mais fácil, não. O negócio é estudar, é adquirir conhecimento. São anos de estudo. Infelizmente, gente, é assim, tá? Infelizmente, as pessoas, elas não estão, a maioria, não estão muito dispostas a ficar estudando demais, não. Aí acham que já vão se formar e já vão se dar bem na vida, já vai arrumar um emprego de gerente para ganhar 10 mil. Não é assim. Eu costumo brincar, né? Fazer uma brincadeira que eu falo. Se eu chegar lá na sala de aula, falar para os alunos, gente, quem quer ir para o céu? Todo mundo quer ir. Quem quer morrer? Ninguém. É o mal do ser humano. Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Da mesma forma, é uma comparação que eu faço, uma metáfora,
Todo mundo quer se dar bem na vida. Todo mundo quer arrumar bom emprego, ganhar 10 mil reais, 15 mil reais. Mas ninguém quer ralar. Ninguém quer. O cara acha que fez uma faculdade de 4 anos, acha que já fez muito. Eu já fiz demais. Fazer uma faculdade de 4 anos. Gente, estudar é uma coisa que agora você deve pensar nisso para o resto da sua vida. Acabou. Vai morrer estudando. Está lá com 80 anos nas costas, com o livrinho lá na casa, lá, estudando a teoria nova lá. Tem que ser assim. Não são 4 anos só fazendo uma faculdade que vai mudar a sua vida para o resto da vida, por completo, mas não é assim. Tá aí, e eu prometo para vocês vão desenvolver o gosto por estudar. Vocês vão desenvolver isso. Lógico que alguns pode ser que não, mas a maioria de vocês vai desenvolver. Tá? E então é essa metáfora. Todo mundo quer se dar bem, mas ninguém quer ralar demais. A pessoa quer encurtar caminho. Quer se dar bem na vida de uma forma mais rápida. Não existe. Infelizmente, não existe um caminho mais rápido. O caminho é esse, é estudar muito, terminar sua graduação, fazer um primeiro MBA, terminou o MBA, faz um segundo MBA, terminou o segundo MBA, faz um mestrado, terminou o mestrado, não quer ainda começar um doutorado, faz uma outra graduação. Tem graduações complementares. Vê uma outra graduação que possa te trazer um novo conhecimento, que você possa juntar uma coisa à outra. Você precisa ter um comportamento fora do comportamento habitual. Você precisa ser um agente de mudança. Como é que você vai ter um comportamento fora do habitual? Como é que você vai ser um agente de mudança? É tendo conhecimento. Conhecimento é que vai te proporcionar isso. Outro dia eu estava dando uma aula para as meninas do curso de RH, lá de Bom Sucesso, aula de curso de RH, falando de estava falando de treinamento e desenvolvimento de pessoas. E eu perdi a metade da aula falando para as meninas sobre gerenciamento de projeto. Uma hora lá uma menina falou: professor, o que é isso? Não estão falando de treinamento e desenvolvimento, estão falando querendo passar para a gente o conceito de gerenciamento de projeto. Eu falei, você precisa juntar uma coisa a outra. Para você fazer um planejamento de um treinamento numa grande empresa, você precisa ter uma noção de gerenciamento de projeto. Gerenciamento de projeto é uma matéria que a gente vê nos MBA, quase todos os MBAs por aí afora, tem uma matéria de gerenciamento de projeto. E existe um MBA só em gerenciamento de projeto. É uma ferramenta fantástica. Eu acho que todo administrador precisa ter uma noção muito boa de gerenciamento de projeto. Então, é assim que você vai ter um comportamento fora do habitual. É assim que você vai ser um agente de mudança. Imagina você formado em administração, tomando conta lá de um setor de uma empresa e sabe tudo sobre planejamento estratégico, sabe chegar e fazer um planejamento estratégico para daqui a 10 anos, sabe criar um projeto para criar uma mudança nova que vocês estão querendo criar na empresa lá, fazer treinamentos, fazer modificações da empresa, você criar um projeto para fazer aquela mudança, um projeto bem estruturado. Imagina você com esse conhecimento bem desenvolvido em você. Isso é que as organizações querem. O outro assunto, pessoal, que aí a gente vai... eu acredito que hoje a gente vai até aqui, é a liderança visionária. A liderança visionária, ela parte da crença de que a capacidade de criar visão de futuro é condição fundamental para a atuação bem-sucedida de todo líder, pois o papel que desempenha para a organização vai além de ser uma orientação para a meta. Essa teoria da liderança visionária foi fruto do trabalho de Benes e Nanos, em 1988. Lembre que agora, veja que agora a gente já está chegando, tá vendo, em datas mais recentes, ó. Aquelas outras teorias que a gente viu foram nos anos 60, nos anos 70, agora já são teorias dos anos 80. Quando pesquisaram algo em torno de 90 líderes que mudaram o metabolismo de suas organizações. Tá vendo? Essas teorias, elas foram desenvolvidas através de pesquisas feitas com os líderes.
observando líderes atuando. Tá vendo? Aqui, esses dois autores, Denis e Nanos, eles observaram 90 líderes que mudaram radicalmente suas empresas. Entre eles, aqui, ó, esses 90, estava aqui, ó, criador do McDonald's, Ray Kroc, do McDonald's, e Neil Armstrong, primeiro homem a pisar na Lua. Olha quem que os caras observaram. Neil Armstrong, primeiro cara que pisou na Lua, gente. Então, assim, esse cara, imagina um camarada para chegar a ser o escolhido pela NASA para ser o cara para chefiar a missão de ir para a Lua, ser escolhido para ser o primeiro cara a pisar na Lua. Esse cara, com certeza, meu filho, ele tinha uma coisa monstruosamente diferente dos demais seres humanos. Um conhecimento fora do habitual e, com certeza, era um líder muito, 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 muito desenvolvido. Com certeza. No Brasil, quem que eles analisaram? O Pacheco, em 2002, fez um estudo com 50 líderes brasileiros, dentre os quais o Washington Oliveto, que é um publicitário muito famoso, o Jorge Gerdau, das empresas Gerdau, Arthur Sendas, da empresa Sendas, dentre outros. Então, essas teorias da liderança visionária foram desenvolvidas a partir da observação de líderes famosos, líderes que mudaram. O autor fala que mudaram o metabolismo de suas organizações. Então, olha lá, todas essas pessoas tinham um interesse sem paralelo em resultados, tinham sonhos, eram profundamente apaixonados por sua visão de futuro, acreditavam em si mesmas e no sucesso de sua visão. Olha para você ver, esses caras eram, assim, muito, muito, muito visionários. Então, eles tinham também características parecidas também com as características da teoria da liderança carismática. Visão de futuro. Cara, imagina o Neil Armstrong, o cara que pisou na Lua. Imagina a visão de futuro que esse cara tinha. O cara devia, ser altamente graduado lá dentro da NASA, lá foi um cara escolhido para chefiar a missão e para ser o primeiro homem a pisar na Lua. E imagina a visão de futuro que esse cidadão não tinha. Realmente, esses caras lá, o cara do McDonald's, olha hoje o que o McDonald's é. Olha a história do McDonald's, como que isso começou. Para você ver. Então, você vai entender aqui o que o cara está querendo dizer. Visão de futuro que esses caras tinham. O cara da Gerdau, o cidadão ali das Sendas, uma visão de futuro extraordinária. Para Albrecht, que Karl Albrecht é um autor que fala muito sobre gerenciamento de serviços. Ele fala muito sobre visão no livro dele. Ele fala assim, visão é uma imagem compartilhada do que queremos que a empresa seja ou se torne. Ela nos dá um ponto que objetiva uma futura orientação. É como a empresa quer ser vista pelas pessoas e pelo mercado. Toda empresa, gente, não tem a missão, a visão e os valores. Eu acho que em algum momento eu falei isso para vocês na sala de aula. A missão, ela está ligada ao presente, que a empresa faz hoje. A visão está ligada ao futuro. Como a empresa quer ser vista pelas pessoas e pelo mercado. Então, esses líderes visionários, eles trabalham muito essa visão da empresa. Eles ajudam a empresa a estabelecer uma determinada visão e eles vão perseguir aquela visão ali a fundo, a risco. Aquilo torna-se para ele um desejo insaciável, uma coisa que eles botam na frente de tudo para seguir, para que aquela visão se concretizem. No entanto, não basta o líder acreditar nos próprios desejos. É preciso conseguir que os outros reconheçam e aceitem a sua visão. Então, é necessário comunicá-la. Esses líderes se destacam por serem capazes de projetar e construir instituições. Então, estes líderes visionários... Alô? Alguém quer falar alguma coisa? Esses líderes visionários, pessoal,
estes líderes visionários, eles não só acreditam nas suas visões, criam o seu planejamento para o futuro e acreditam naquela visão de futuro, como eles fazem com que as pessoas comprem a ideia deles. Né? Eles conseguem trazer todo mundo para dentro daquele projeto e fazem com que todo mundo também arregace as mangas ali e entrem de corpo e alma dentro daquele sonho dele, acreditando junto com ele naquele sonho, que aquele sonho dele é possível se concretizar e que o time inteiro vai lutar para que aquele sonho se concretize. Mais ou menos, olha, voltando lá ao assunto do Oscar Schmidt, vocês não devem ter visto esse famoso jogo, aquele que ele se referiu lá, que o Brasil ganhou dos Estados Unidos numa Olimpíada lá dentro dos Estados Unidos. Era uma coisa impossível. Se alguém aí entende um pouquinho de basquete, sabe que o basquete dos Estados Unidos hoje é imbatível. É meio imbatível. Tem raríssimos países aí que podem chegar a disputar meio de igual para igual com os Estados Unidos num jogo de basquete. Os Estados Unidos, eles... Né, mesmo forma que o Brasil é o país do futebol, de repente os Estados Unidos é o país do basquete. E naquela época o Brasil chegou e ganhou dos Estados Unidos. Sabe, foi um feito, que foi uma coisa astronômica. E quem liderou o negócio? Oscar Schmidt. E o cara, ele tinha aquela visão que eles eram capazes de ganhar dos Estados Unidos e levou o time a acreditar naquilo. O time entrou acreditando, nós vamos ganhar dos Estados Unidos e acabou. Então, olha o que esse cara fez. Além de ele ter um sonho dele, acreditar no sonho dele, ele levou o time a acreditar naquilo. Então, assim também, esses caras lá do McDonald's, o cara das sendas, lá no passado, criaram um pequeno negócio, tiveram uma visão de futuro, tiveram um sonho, botaram aquele sonho dele como prioridade na vida dele e fizeram as pessoas acreditarem naquele sonho. E conseguiram concretizar aqueles sonhos, fazendo com que as pessoas seguissem aquilo e criaram, projetaram e construíram instituições. Tá? Para encerrar, a liderança visionária, eu acho que esse é o último slide, a liderança visionária, além de criar a visão, dois outros ingredientes tornam-se essenciais para que o líder consiga realizá-la. Gente, nenhum líder ele vai conseguir isso, esses feitos que a gente falou aí, né? Oscar Schmidt, o cara chegou com um time de basquete, ele era um dos jogadores, era um líder do time ali, chegaram e ganharam dos Estados Unidos, lá dentro da casa dos Estados Unidos, numa final de Olimpíada. Não ia fazer isso se ele não tivesse uma paixão, verdadeira paixão por aquilo. Quem de vocês conheceu Oscar Schmidt, sabe do que eu estou falando. Eu vi muito esse cara jogar. Esse cara entrava em campo, ele se transformava. Você via a paixão que aquele cara tinha por um jogo de basquete. O final de campeonato era coisa de morte para ele. Eu ganhar, se precisasse dar a vida dele ali em campo e no final do jogo morrer em quadra, ele fazia. Morria. Dava a vida dele por aquilo. Parece que ele estava jogando ali um jogo de basquete como se parece que era o último jogo da vida dele. Ele tinha que ganhar porque ele ia morrer vitorioso. Sabe? Então, um líder numa empresa também, ele precisa ser assim, ele precisa acordar, sair de casa para o trabalho com essa paixão. Parece que aquilo ali vai ser o último dia de trabalho dele, ele tem que chegar lá e se doar e fazer o melhor dele. E mostrar e trazer a equipe para isso, para essa vida também. Chegar lá, pegar o time, botar o time em campo lá, o time que eu falo, a equipe de trabalho lá da empresa, botar o time em campo lá e fazer o time lutar por isso. Então, olha lá, ele tem prazer pelo que a vida pode oferecer, amor pelo que faz, combinados com trabalho duro e persistente em direção àquilo que acredita. Nada é fácil, gente. E uma coisa que eu sempre gosto de falar para vocês, pessoal, tenham só mais um pouquinho de paciência aí, que a gente já está caminhando para encerrar. Eu gosto de falar para vocês, e eu acredito que eu já devo ter falado isso em algum momento, mas nunca é demais
tornar a falar. Gente, não façam, não caia na armadilha, no erro, de ficar na sua vida por longos anos fazendo uma coisa que você não tenha paixão, que você não ame. Pode, em algum momento da vida, você ir trabalhar numa determinada empresa, trabalhar numa determinada área. Isso acontece. E que você olha e fala, isso não é o que eu quero para a minha vida. Então, o conselho que eu dou, não é que você precisa chegar e chutar o balde, ir lá amanhã e pedir demissão. Não é isso. Tá? Não estou incentivando ninguém a sair do seu emprego porque não está lá feliz, não gosta daquilo lá né? A vida está muito difícil. Hoje nós estamos aí, há pouco tempo, estava com 13 milhões de desempregados. Com esse coronavírus, eu não sei para onde que isso vai. Eu tenho medo que a gente vai romper aí a casa dos 20 milhões de desempregados. Então, ninguém está com podendo ter esse privilégio de chegar e pedir demissão. Agora, você não pode também se acomodar e deixar a vida passar e ficar o resto da sua vida naquilo, fazendo uma coisa que você não gosta. O que você tem que fazer, então? Não é pedir demissão lá do coisa da noite para o dia. É se reprogramar. É saber reprogramar a sua vida, parar e tentar planejar como é que você pode mudar o curso da sua vida se aquilo que você está fazendo não está lhe trazendo a felicidade, se aquilo que você está fazendo não é a coisa que você realmente ama na sua vida, se você não tem paixão por aquilo, reprograme a sua vida. Como é que você vai reprogramar a sua vida? Gente, é fazendo isso que eu estou falando hoje, a manhã inteira com vocês. Estudando, correndo atrás, sabe? É muito trabalho. Todos os textos que você lê, em vários momentos, aí eu falei na sala de aula, falei em outras videoconferências nossas, tá combinado, tá vendo o que eu estou falando aqui? Ó, combinado com trabalho duro. Aquilo que eu falei, todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Todo mundo quer ser promovido, todo mundo quer ganhar 10 mil reais, mas ninguém quer ralar. E não existe outro caminho. É muito trabalho, mas trabalho numa coisa que você ama. Procure fazer uma coisa que você ama. Procure. Se você não está feliz hoje, como eu falei, reprograme a sua vida, converse com outras pessoas, faça novos cursos, tente encontrar um novo caminho para você, daqui a pouco, mudar com segurança, sem ficar desempregado. E até o momento em que você encontre algo que você fala assim, isso aqui é o que eu amo para minha vida. Isso aqui é o que eu quero seguir. Gente, não existe coisa melhor na vida do que você fazer o que você ama. Você faz bem. E outra, o dinheiro é uma consequência de um trabalho bem feito. Eu já falei isso também com vocês. Não pense assim, mas será que isso dá dinheiro? Eu vou me tornar bem-sucedido? Se você ama, pode ter certeza que sim. Eu já dei diversos exemplos, vou dar mais um exemplo. Vou dar mais um exemplo para vocês, que é importante. Esses exemplos para mostrar para você como que você deve pensar para a sua vida. Eu conheci há alguns anos um síndico lá do Recreio, né? Eu trabalho com administração de condomínios, um caso real. Um síndico que eu conheci, ele assinou o contrato lá com a nossa empresa, na época, cara muito gente boa, muito bacana, e eu acabei desenvolvendo uma certa amizade com ele, eu ajudei ele muito lá no condomínio dele, ele estava passando por uns problemas sérios no condomínio, eu estava indo frequentemente lá no condomínio, passando, às vezes, a tarde inteira lá, ajudando ele a resolver os problemas, e acabou conversando também sobre outras coisas da vida. Em algum momento ele me contou uma parte da história da vida dele. Olha esse cidadão, o que aconteceu com a vida dele. Ele, quando ele estava se formando lá no ensino médio, foi escolher a faculdade para ele fazer, ele vinha de família de classe média alta. O cara morava já lá no Recreio. E a família do pai dele, eu acho que na cabeça do pai dele, né, a maioria dos pais querem que o filho faça o quê? Ou vai fazer medicina,
ou vai fazer engenharia, ou vai fazer uma administração, algo, né? Vai o filho ser um médico, ser um dentista, ser um engenheiro, né? A maioria dos pais. O que o garoto falou? Não, pai, eu vou fazer biologia. Aquilo foi, ele me contou que fosse um choque para a família. Gente, eu não estou querendo, de forma alguma, desprezar a ciência e a biologia. Eu até amo biologia. Mas, não é? Imagina o que passa na cabeça de um pai que era de uma família de classe média alta, né, que devia querer que o filho fizesse medicina, odontologia, engenharia. O filho falou, não, eu vou fazer biologia. Na cabeça de todo mundo. Biologia? Isso não é biologia. O que o cara vai fazer com isso? Dá dinheiro? Né? Tiver médicos aí riquíssimos, dentistas, biologia. Então o pai foi assim meio, não, filho, de onde você tirou essa ideia? Aí o cara explicou para o pai, eu nasci aqui no Recreio, eu nasci aqui no praia, acostumado com o oceano, eu amo o oceano, eu amo a vida marinha, eu gosto de natureza, eu gosto de mar, minha vida, eu fui criado na praia, observando os peixes do mar, as coisas do mar. Então, eu desenvolvi um amor por isso. Eu amo a biologia, eu quero me aprofundar em biologia. E não teve outra. O pai acabou, não teve jeito. O menino falou, não, vou fazer biologia e pronto. E a contragosto do pai e da mãe, o filho foi fazer biologia. Só que ele amava biologia. O que ele falou? O que ele fez? Se formou em biologia lá na Federal, no FRJ. Aí o camarada foi fazer um mestrado em oceanografia. Aí o camarada se debruçou em estudar oceanografia, estudar o oceano, a vida marinha. Concluiu o seu mestrado. Ele já ganhou uma bolsa para fazer doutorado na Inglaterra. Foi fazer um doutorado em oceanografia lá na Inglaterra. Ficou lá 4 anos fazendo doutorado na Inglaterra. O cara foi tão bem sucedido no doutorado dele que lá na Inglaterra mesmo ele foi chamado para chefiar uma equipe de 800 pessoas naqueles projetos de estudo do meio ambiente, do oceano, como preservar o oceano. Então, um projeto lá de uma das maiores instituições do planeta Terra de combate à degradação do meio ambiente. Ele foi chamado para chefiar o projeto. Comandava 800 pessoas. O cara ganhou tanto dinheiro, mas ganhou tanto dinheiro. E aí aquilo ele ficou lá anos e anos chefiando aquele projeto. Quando o camarada, ele estava novo, ainda com 50 e poucos anos, já se aposentou, ganhou tanto dinheiro, sabe o que o cara fez? Voltou para o Rio de Janeiro, com o dinheiro que ele ganhou tanto dinheiro que ele comprou vários imóveis na Barra da Tijuca, botou aqueles imóveis todos, um imóvel ele foi morar, e os outros ele botou tudo em aluguel, já teve uma renda de aluguel, tem uma renda de aluguel altíssima, passou num concurso público para dar aula numa faculdade pública na área de biologia, salário também bacana, e pronto, acabou. O salário bom, com um concurso público de professor numa faculdade, ele dava aula de noite, de dia, o cara ele ainda tinha outros projetos que ele tocava, que ele também veio tocar projetos aqui nessa área de preservação do meio ambiente. Você precisava de ver a vida que o cara vivia. O cara acordava cedo, ele ia lá para a praia do Recreio, surfar, o cara gostava de surfar, manhã toda surfando, tomando aguinha de coco lá na praia do Recreio. Dava hora do almoço, aí ele ia para a casa dele, almoçar, comer um camarão, aí ia cuidar de alguns projetos que ele chefiava aqui no Brasil, que ele ganhava mais dinheiro. De noite ele ia lá dar aula na faculdade e pronto, salário bom. Aí, com dinheiro aplicado ainda. Comprou esses imóveis, deixou dinheiro aplicado, rendendo juros, aplicação boa. Então, ele tinha o salário de professor, a aplicação que ele tinha, os aluguéis que ele tinha, que não eram poucos, dava uma renda boa para ele, e vivia uma vidinha que ele sempre pediu a Deus. Formado em biologia. Mas por quê? Porque ele tinha paixão pelo que ele fazia. Então, pessoal, é imprescindível que você também busque algo
que você tem a verdadeira paixão. Para encerrar, integridade, ó, o cara tem autoconhecimento, sinceridade e maturidade. Autoconhecimento é outra coisa que eu estou falando desde o início das nossas aulas. Uma coisa que uma das primeiras teorias que foi desenvolvida no planeta Terra, o ser humano, quando ele começou a desenvolver suas primeiras teorias, foi na área de filosofia. Então, Sócrates, 400 anos antes de Cristo, começou a desenvolver as primeiras teorias da filosofia. Uma das primeiras coisas que ele falou: conheça-te a ti mesmo. Se você quer conquistar o mundo exterior, primeiro você precisa conquistar o seu mundo interior. Você precisa se conhecer. Nós ainda, final do curso, pretendo falar bastante com vocês sobre o autoconhecimento, tá? Pretendo fazer uma atividade, já que a gente não vai poder fazer tantas atividades em sala de aula, em grupo ali em sala, mas nós vamos ter oportunidade de fazer algumas atividades aqui em casa mesmo. Então, tem uma atividade que eu pretendo fazer com vocês, que é exatamente sobre o autoconhecimento. Vocês vão amar. Vocês vão amar fazer essa atividade. É muito, que você vai conhecer uma série de coisas sobre a sua personalidade, entender mais profundamente as suas preferências vocacionais, seus tipos de inteligência, as habilidades que você tem. Você vai conseguir definir melhor os seus pontos fortes e os seus pontos fracos que você precisa trabalhar, tá? Então, isso aqui, a gente ainda vai fazer trabalhos em sala aqui pela videoconferência, dá para fazer, beleza. Não há necessidade de entrar na sala de aula presencialmente. E você vai conseguir trabalhar melhor isso aqui em você. O que você precisa fazer para desenvolver a sua maturidade. Sua maturidade pessoal e a sua maturidade profissional. Pessoal, eu não dei intervalinho hoje, porque hoje eu queria dar esses conceitos. Eu achei que dava para falar tudo de uma vez só, que aí eu já até libero vocês mais cedo. Porque aí, aqui, ó, na próxima aula, a gente já vem falando da liderança transformacional. Tem muita coisa bacana para a gente falar sobre isso. E depois, ó, a gente já vai entrar na liderança servidora. São 3 slides, na aula que vem, 3 slides sobre liderança transformacional. Depois o assunto já entra para a liderança servidora. E ainda vai, de repente, um pedacinho da próxima aula ainda, falando de liderança servidora. A gente vai ver um monte de teorias bem bacanas para que a gente fique pronto para entrar na unidade 4, falando sobre as teorias motivacionais. Não saiam daí que eu vou tirar uma foto, ó, 20 pessoas, ó, que bacana, né? Eu acho que essas teorias aí, só para concluir, já vou liberar vocês. Elines, muito obrigado, viu, Daniel? Elines, olha, só para concluir, que eu já vou liberar vocês, o que eu quero dizer? Vocês também têm que entender uma coisa. Aqui, infelizmente, então, vocês vão ver no final do curso, eu falei que vocês vão chegar no final do curso e vão falar: professor, que curso bacana que foi. Vai mudar muita coisa na vida de vocês. Mas, infelizmente, o tempo é meio curto. Não dá para a gente chegar e se aprofundar e ficar 2 aulas falando sobre liderança visionária e se aprofundar. Infelizmente. Porque tem muita coisa que a gente precisa ver. Tá? Mas que o nosso objetivo é mostrar para vocês o caminho. Então, um rumo. O que eu preciso, o que você precisa estudar para a sua vida? O que você precisa preparar para a sua vida para você se tornar um profissional melhor? Para você desenvolver uma carreira, né, melhor para você, para que você seja realmente aquele profissional que eu falei mais cedo. Você não pode se preocupar em ser só bom. Você tem que ser o melhor. Como é que você vai ser o melhor? Estudando tudo isso que a gente está vendo aqui, que é muita coisa. Então, é uma carreira que você vem desenvolvendo. E o nosso curso aqui não possibilita, infelizmente, a gente se aprofundar em cada assunto, mas você vê o caminho. Né? Eu dei aqui diversas coisas que você precisa desenvolver em você. Aí, cabe a você também ter um pouquinho mais de boa vontade também. Como eu falei lá aquela hora na aula, viu uma
vai ter uma live sobre autoconhecimento. Opa! Eu preciso desse assunto, eu preciso desenvolver. Daqui a pouco, tem um seminário sobre autoconhecimento. Opa! Deixa eu participar desse seminário. Aí você vê um livro na biblioteca, lá, você está na livraria, no shopping lá, um livro sobre autoconhecimento. Opa, estou com um dinheirinho sobrando hoje. Deixa eu comprar esse livro sobre autoconhecimento. Então, a gente está vendo uma série de conceitos que você precisa desenvolver em você. Então, estou te mostrando o caminho, estou te mostrando livros, eu falei de planejamento estratégico. Te dei aqui vários exemplos de livros. É preciso que você chegue e você se desenvolva naquilo. Tá? Então, isso aí, gente, toda a faculdade funciona mais ou menos assim. Você sai da faculdade, né, você viu uma série de conceitos. Aí cabe ao aluno ele desenvolver aquilo para a sua vida. Pessoal, ó, se alguém ainda também quiser, nós temos um tempinho ainda, eu posso ficar aqui um tempinho, se alguém quiser, para tirar alguma dúvida sobre a correção da prova. Semana passada já foi a vista de prova. Né? Teve algumas pessoas que compareceram, vieram aqui e tiraram suas dúvidas. Caso você ainda tenha ficado com dúvidas sobre a correção da prova, não gostou da forma como eu corrigi, eu fico aqui à disposição. Se não, eu já dou a aula como encerrada por hoje. Eu acho que foi uma aula produtiva. Como a Elines falou ali, foi realmente uma excelente aula. Realmente são conceitos bem bacanas. Vocês já estão liberados. Um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus. Tenham uma excelente semana, tá? Todos vocês aí. Muito obrigado de coração por terem comparecido. Fiquem com Deus.